Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um Segundas da Palavra com o Rev. Homer Cardoso. Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos estudar mais da Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e pelo privilégio de aprender mais de Ti, Pai. Nesse momento, abençoa e capacita o Rev. Homer Cardoso para que possamos ouvir a Tua Palavra e adquirir a sabedoria do alto, Pai. É isso que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, estamos de volta para mais uma Segundas da Palavra, continuando hoje o estudo sobre 2 Samuel. Na semana passada tivemos a oportunidade de fazer uma visão geral sobre o livro, né? Percebemos os 3 momentos, as 3 divisões que nós vamos trabalhar. A primeira parte agora, que é a ascensão de Davi, depois o estabelecimento do reino de Davi, e no finalzinho nós vamos perceber aquele período sob maldição, quando Davi começa a ter os seus maiores problemas com o reino, né? O nosso objetivo hoje é entender como que Davi agora assume o trono, como é que é esse processo de ascensão. Vale a pena relembrar algumas coisas que nós colocamos na semana passada. Primeiro, nós entendemos que Samuel não é personagem do segundo livro de Samuel, mas é muito interessante lembrar que esse livro que aborda especificamente o reinado de Davi, ele trabalha como um legado daquele homem que de forma tão importante, ele foi o último juiz, mas também foi quem ungiu o primeiro rei e o segundo rei. Ele foi aquela personagem essencial que, além de liderar, substituindo Eli, durante todo o seu tempo, ele foi o ponto de transição entre o período dos juízes e o reinado, sendo dele a função de ungir. E por favor, quando a gente pensa em unção, a gente não está pensando naquela pessoa que vai lá, como na coroação, faz a cerimônia de coroação e larga, vai embora. Não, tem a ver com todo um procedimento para trabalhar a mente do povo, para criar, é quase como se fosse todo um processo de geração, coroação e cuidado posterior para aquele que é o rei. A gente percebeu isso, todo o coração amoroso, paterno de Samuel, tanto com Saul, também com Davi. E agora nós vamos ver Davi continuando esse legado, todo o investimento de Samuel na vida dele, e toda a ação de Deus que percebemos claramente, né? Saul foi aquele homem escolhido pelo povo para reinar, e falamos muito dele no livro passado, como que ele mudou o foco. E Davi, esse homem preparado, treinado, capacitado pelo Senhor em muitas situações difíceis na sua vida, mas ele sempre foi
preparado por Deus para chegar a esse momento. Então nós agora começamos a história de Davi como rei. Davi já tem 30 anos de idade. Talvez a gente pense assim, poxa, mas tão jovem ainda, né? Sim, mas um homem já profundamente experiente com batalhas. Nós entendemos que a primeira batalha dele contra Golias já lhe tornou extremamente famoso, né? Mas ele ainda era jovem, muito jovem, talvez no finalzinho da adolescência, e ali ele começa uma sequência de histórias que vão desde o momento em que ele pastoreia as ovelhas de seu pai, até o momento em que ele se torna basicamente um genro do rei e depois um fugitivo andando errantes, inclusive pelas próprias cidades dos filisteus, inclusive fugindo o tempo todo de Saul. O fato é que nesse processo todo ele tinha a unção de Samuel e estava sendo preparado por Deus, preparado nas lutas, preparado na glória, preparado em todas as circunstâncias para poder reinar. Começa o livro de Samuel. E agora nós temos um Davi diferente. O guerreiro agora está assumindo o trono. Mas o que acontece? Bom, os primeiros 5 capítulos vão mostrar exatamente isso. E esse livro ele começa com uma história muito interessante. Alguém vai dar a notícia para Davi. Qual notícia? A notícia da morte de Saul. Vamos tentar entender esse pano de fundo, tá certo? Quando nós lemos a Bíblia, a gente percebe que Davi ama profundamente Saul e Jonatas. E ele por 2 vezes tem a oportunidade até de matá-los, mas não o faz em respeito ao fato dele ser ungido o rei de Israel. Por outro lado, nós percebemos que Saul insistentemente alimenta um desejo de ódio, de amargura e tenta matar Davi. Essa é a narrativa macro da história, é a visão que a gente olha no geral. Agora, a gente precisaria talvez imaginar como que isso aconteceria em nível do povo, né? Tirando esse nível Saul e Davi, nós temos um reino, um rei, Saul é o rei de todo Israel, ele tem um exército ao seu lado, e a visão geral que nós temos é: o rei está perseguindo um inimigo que é mais importante para ele ser derrotado do que o próprio filisteu. Então veja bem, Davi dificilmente teria um respaldo de uma pessoa que tivesse um coração bondoso perante o povo. Tanto é que Israel não o via com bons olhos naquele momento. Então, nós temos agora a morte de Saul. Nesse contexto de guerra, Davi começando a se aproximar novamente, mas não podemos esquecer, aos olhos do povo, o desejo de ocupar o trono era de Davi, não era Saul quem estava perseguindo Davi, era Davi que queria o trono de Saul. Então o texto já começa, o livro de Samuel, mostrando como que essa história era provavelmente muito divulgada no contexto. Veja bem, depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Coloca no tempo histórico. Davi queria ir à guerra contra Saul do lado dos filisteus. Lembram? Aques, rei, um dos reis dos filisteus, chamou Davi porque Ziclag fazia parte do território que era governado por Aques. Aques era rei também de Golias, aquele mesmo que Davi matou. Porém, Davi foi impedido de ir a essa batalha pelos outros reis. Eram 5 reis que tinham os filisteus. Os outros 4 não aceitaram, né? Foram contra a posição do rei de Gate. E por isso Davi teve que voltar
voltar para a sua terra. E quando ele retorna para o seu território, para Ziclag, que faz parte da nação dos filisteus, ele descobre que os amalequitas aproveitaram que os filisteus foram para a guerra contra Israel e que Davi também havia ido com o seu exército, e eles saquearam a cidade, levaram todos os despojos, queimaram as casas, levaram as mulheres, levaram as crianças e levaram todos cativos para a cidade de Amaleque. Então a gente lembra que nesse momento houve uma grande revolta. Davi reúne o seu exército, vai atrás, nesse caminho encontra um escravo egípcio, escravo dos amalequitas, que foi deixado para trás para morrer. Essa pessoa é recebida por eles, leva até o local onde eles estão acampados, e ali a equipe de Davi, o grupo de Davi, retoma os despojos, traz a sua família de volta e eles comemoram. Vejam o que o texto está dizendo. 3 dias após essa batalha, Davi está em Ziclag, ainda comemorando, quando recebe a visita de uma pessoa que diz, um moço, né, um homem com roupas rasgadas e terra na cabeça. Ele chega em Ziclag vindo da guerra dos filisteus contra Saul, contra Israel. E ele chega trazendo notícias daquela outra guerra. Então a coisa é muito intensa. Os filisteus estavam guerreando contra Saul, Davi estava guerreando para trazer de volta a sua família, suas posses para Ziclag contra os amalequitas, e aparece uma pessoa vindo da guerra para poder trazer informações. Quais são as informações? Qual é a notícia que essa pessoa trouxe? Ele diz, basicamente a notícia de que Israel perdeu a batalha, Saul e Jonatas estavam mortos. Mas olha que coisa interessante, vamos pensar na estratégia que essa pessoa tem para trazer a notícia para Davi. Há um diálogo muito interessante. Ele chega diante de Davi, se inclina, prostra-se em terra, e Davi pergunta para ele: de onde você vem? E ele responde: fugi do arraial de Israel. Então Davi diz: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. E o moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi então pergunta ao moço que fazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? E ele responde, o portador de notícias: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sob sua lança. A ideia é que Saul perdeu as forças, está ajoelhado, se encostou na lança e está ali nessa posição sem forças. Essa é a ideia que ele passa. Ele já estava ferido mortalmente, sem nenhuma chance de reação, caído, mas ainda estava vivo. E os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Então veja, estavam vindo todos para matá-lo, e ele estava ali, não tinha como reagir. Então ele olhou para trás, me viu, me chamou e disse, e eu disse: eis-me aqui. Então ele falou: quem é você? E eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. É muito interessante essa história. Vamos tentar entender o argumento que esse amalequita, como ele se identifica para Saul, ele está dizendo. Primeiro, ele sabendo da fama, né, da bondade de Davi, ele olha para Davi naquele momento e faz uns argumentos muito interessantes. Primeiro, quando Davi fala: de onde você vem? Ele fala assim: eu fugi do arraial de Israel, ou seja, eu estava lutando ao lado do seu povo. Gente, é interessante isso, porque olha só, se nós estamos vendo Davi voltando de uma guerra contra Amaleque, né, e Saul está lutando contra Israel, a pergunta primeira que temos que fazer é: o que
que um amalequita está fazendo na guerra de Israel se o seu povo está em batalha contra Davi? Tem alguma coisa estranha aí, né? O que me faz entender é que a fama da bondade de Davi pode ter levado aquele amalequita a tentar algum benefício com a morte de Saul. Ele imaginava que Davi desejava que Davi desejava a morte de Israel e que Davi desejava o trono de Israel. E por isso ele, talvez por uma sorte, bom, vamos deixar, não vamos ficar pensando nisso agora não, vamos continuar vendo a conversa, mas é muito interessante a gente perceber, se Davi estava em guerra com Amaleque e os filisteus guerreando contra Saul, por que o amalequita está entre os israelitas e não entre o seu povo? A segunda pergunta que Davi faz para ele é: como foi isso, né? Como foi que você fugiu junto com o povo de Israel? Olha o argumento daquele amalequita. Ele diz assim: o povo fugiu, Saul e Jonatas morreram, ou seja, o povo abandonou a guerra. No primeiro momento, aquele amalequita, ele diz assim: eu estava lutando contra o seu inimigo, estando ao lado do seu povo, mas o povo abandonou o rei, o povo abandonou a batalha, e eles fugiram, por isso eu fiquei para trás. Está percebendo aquele sentimento dele de passar assim, mesmo quando todos abandonaram, eu fiquei para trás. E aí aconteceu o quê? Como é que você sabe que Saul e Jonatas foram mortos? Ele diz assim: eu estava lá, ou seja, eu estava com o seu povo, eu vi na hora que eles fugiram e abandonaram o rei, mas eu não fugi, eu fiquei. E quando eu cheguei lá, Saul estava numa situação muito complicada, muito fraca, e eu vi que ele iria ser morto pelos inimigos que estavam vindo ferozes. Então o rei me fez um pedido, e dá a ideia de que ele falou assim: olha, naquele momento que ele fez o pedido, eu me lembrei de Davi, eu me lembrei do Senhor, lembrei do quanto o Senhor gostaria de ver esse inimigo morto, do quanto o Senhor gostaria de ocupar esse trono. Então o que eu fiz? Eu atendi ao pedido dele e ao mesmo tempo fiz um benefício para ele, porque ao tirar a vida dele, eu impedi que ele fosse capturado, envergonhado, porque Saul estava com cãibras, ele estava sem condições de lutar, mas ele não estava, ele poderia ser restaurado e humilhado. Então eu fui e atendi o pedido dele, aliviei a dor dele e ainda peguei a coroa e o bracelete e trouxe para entregar ao Senhor, ao rei, que tanto está querendo isso. Gente, ele passa a ideia de ser um herói. Ele passa a ideia de ser um herói. Se a gente olhar o último relato da morte de Saul, que foi registrado no primeiro livro de Samuel, é uma história completamente diferente. Primeiro Samuel diz que Saul foi atingido na batalha. Ele não teve cãibras, ele foi ferido pelas lanças. Ele foi ferido de forma mortal, ou seja, ele sabia que não sobreviveria na batalha. De fato, Saul pede para que o seu servo, o seu escudeiro, o mate. E o escudeiro se recusa a fazer isso, se recusa. Mas provavelmente ali esse amalequita deve estar por perto, nem sabemos se estava lutando por Israel mesmo, mas ele pode ter contemplado essa cena e ele avisa isso, que isso se divulga. Mas é muito interessante sim que o escudeiro se recusa, e quando Saul, com suas próprias mãos, resolve tirar a sua vida, o escudeiro em seguida o mata. Gente, é claro, o escudeiro é aquela pessoa que vive para defender o rei, para defender a pessoa, o soldado que está na batalha. Ele é o que carrega o escudo e ele é o defensor que vai à frente. Se Saul tivesse pedido para ele, ele se recusa. E surge um amalequita, que é um estrangeiro, e fala: deixa que eu cumpro isso, deixa que eu faço. Jamais esse escudeiro haveria permitido isso. Nós vemos claramente que a coisa ali tem alguma mentira, uma busca em benefício próprio. Mas a gente sabe que assim que Saul se matou, o escudeiro foi e também se matou, considerando que ele não conseguiu proteger o rei, então ele não tinha mais a razão para voltar para casa, e vários outros motivos. Isso é uma coisa típica da guerra.
O mais provável da história é que esse amalequita viu a cena e foi ao encontro do corpo de Saul, tirou dele a coroa, tirou dele o bracelete e disse: eu agora vou tentar ganhar algum benefício. Visão do povo, visão mais próxima. Davi quer o trono, então eu vou levar para ele a coroa. Davi é inimigo de Saul, então eu vou dar as notícias de que Saul está morto. O rei vai se alegrar, vai ter festa, vai ter comemoração. E ele sai, e naquela batalha ele provavelmente cria toda aquela cena para chegar como se tivesse fugido da batalha, e chega a Davi. Porém, após dar a notícia, ele vê uma reação muito diferente. A reação foi pranto, choro, jejum pela morte de Saul e pela morte de Jonatas. Eu estou imaginando a cara daquela pessoa, daquele portador das notícias, quando entrega a coroa, entrega o bracelete, avisa que ele foi o herói que matou o inimigo de Davi para dar a ele o trono e que ele estava no meio daquele povo. Eu imagino a cara dele quando viu a reação de Davi de chorar, prantear e proclamar um jejum. Até então, Davi não havia perguntado para ele quem ele era. Perguntou: de onde você vem? Perguntou: como é que você soube o que aconteceu? O que aconteceu? E a outra: como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Mas agora Davi olha para ele e pergunta: de onde você é? E ele responde, já não responde mais: sou amalequita. Observe, no versículo de número 13, ele diz assim: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Ele não se identifica com aqueles que ele sabia que eram verdadeiros inimigos de Davi. Ele se identifica agora como se fosse um estrangeiro, talvez tentando abordar o fato de que Davi foi estrangeiro durante muito tempo, exatamente entre os filisteus, e ali ele parece conhecer a história de Davi. Ele sabe que Davi foi bondoso para com aquele escravo egípcio que o ajudou contra seus inimigos. Ele agora sabe que Davi foi estrangeiro e, como estrangeiro, Davi pode lhe dar algum benefício, lhe dar algum apoio, lhe dar alguma ajuda. A gente percebe claramente que aquele jovem, aquela pessoa que vem para a guerra, ele não está ali com nenhum outro interesse a não ser o seu interesse particular. Tudo que ele quer é algum benefício da situação, porém ele descobre que tudo que ele investiu está errado. E Davi então toma uma atitude muito rígida. Provavelmente naquele tempo Davi deve ter passado um bom tempo. Quando fala assim, pranteou, chorou, significa que houve um tempo. Alguns dias podem ter se passado. Davi procurou as informações, procurou a história, e quando tomou ciência de tudo, ele dá a ordem para matar este jovem, essa pessoa, dizendo assim: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Davi chamou um dos moços e disse: vá até ele e mate-o. Nós temos algumas lições muito preciosas para tirar desse texto. Eu queria que você pegasse comigo, acompanhasse comigo alguns desses destaques. Okay. Então, o primeiro destaque que nós podemos fazer a partir dessa história é que esse evento ele se passa após 2 dias da vitória de Davi, 3 dias, na verdade, da vitória de Davi sobre os amalequitas, e o seu retorno é para Ziclag. Então, é possível que Davi tenha é possível que essa notícia trazida por esse amalequita, ou esse filho de amalequita, que ele coloca aqui, quando ele se identifica como filho de amalequita, a gente pode pensar que ele pode ser alguém até de Israel, uma mãe israelita. Não temos essa certeza, mas ele estava vinculado a Amaleque. É possível que essa tenha sido a primeira notícia, a primeira informação sobre a batalha de Israel contra os filisteus.
Talvez isso justifique a reação de Davi. Talvez ele tenha voltado da batalha contra os filisteus e estivesse interessado em saber como é que estava o resultado daquela guerra dos filisteus contra Saul. E quando ele recebe essa notícia, pode ser que tenha sido a primeira informação, e isso leva a uma reação bastante emotiva, ao pranto, ao sofrimento, né? E é claro, depois a entender tudo o que estava acontecendo. Então pode ser que esse seja o primeiro momento em que Davi tome consciência de que Saul e Jonatas estavam mortos. Se é de fato o primeiro momento, aqui marca realmente o início da caminhada em direito ao trono, porque é a primeira vez que ele fica sabendo agora que o trono está vazio e vai ter que ser ocupado por alguém. E todos já haviam declarado, o próprio Saul, o próprio Jonatas, o povo de Israel de uma forma geral, que Deus havia dado a ele o trono. Então nesse momento ele, ao mesmo tempo que sofre terrivelmente a dor por ter perdido o rei e por ter perdido um irmão, pessoas que ele amava profundamente, mesmo sendo perseguido por Saul, mas ele sabia do carinho, de todo o amor que Jonatas tinha por ele. Ele também sabe que ali começa, de certa forma, uma nova etapa na sua vida. Ele sabe que ali começa o cumprimento da palavra de Deus com respeito ao trono. Um segundo destaque que a gente pode tirar desse texto é que quando ele fala do pranto, choro e jejum, esse tempo ele é também o tempo para, na elaboração do luto, é o tempo para que ele pudesse tomar conta, tomar pé da realidade. É o tempo que ele vai averiguar as notícias. É o tempo em que ele vai julgar todas as coisas. Então, assim, a Bíblia às vezes passa muito rápido, né? Ele chegou, deu a notícia, Davi chorou e mandou matar o Amalequita. Isso pode ter passado dias, pode ter passado talvez até algumas semanas. Quando fala, por exemplo, em Gênesis, quando fala que o Egito pranteou a morte de Jacó durante 40 dias. Então, assim, essa visão do prantear, do chorar, ela é de um tempo. Isso nos faz entender que nem toda notícia que a gente recebe impactante, ela precisa ter uma reação imediata. Davi provavelmente ponderou bastante antes de tomar a decisão de mandar matar essa pessoa que trouxe a notícia. É possível que Davi tenha percebido a má intenção dele. E observe bem, ele usa o nome de Amaleque estando no meio dos israelitas. Ali, aparentemente, ele está tentando ganhar benefício, ele traz a coroa, ele quer benefício, ele se diz estrangeiro, ele quer benefício. Então, na verdade, Davi não está acreditando mais na intenção do Amalequita. Ele sabe que os fatos são verdadeiros, mas ele não consegue ver a intenção boa naquele homem de estar ali trazendo aquela notícia para ele. Sabe, a gente podia dar uma pausa aqui e fazer uma análise, né, dessa postura. Muitas vezes pessoas têm tanta pressa em nos trazer más notícias, ou até mesmo boas notícias, que às vezes a notícia é má para nós, mas quem está nos dando acha que é boa, né? E pode ter o contrário. A pessoa chega para a gente trazendo uma notícia achando que é maravilhosa e depois descobre que é péssima, como foi no caso aqui. Ou às vezes a má notícia que a gente recebe como se fosse maravilhosa, né? A gente precisa de ter sempre um tempo para sondar. Nós vivemos uma época em que notícias chegam muito rápido a nós. E nós somos mais rápidos ainda em reagir e responder. Provérbios fala que responder antes de ouvir é estultice e vergonha. Já trabalhamos esse texto. Em Provérbios 19:2, Salomão diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A atitude de receber uma notícia
que nos faz bem, nos faz mal, que nos machuca ou que muitas vezes nos alegra, ela precisa ser contida, controlada, para que a nossa atitude seja racional e não apenas emocional. Nós temos que tomar muito cuidado para não tomar partido pelas emoções. Nós temos que saber averiguar os fatos. Uma coisa é certa, Davi chega à conclusão: se esse homem havia abandonado o seu povo, se esse homem teve coragem de matar um rei que não estava ferido, ele estava na palavra do Amalequita, não na palavra, não no fato. Saul estava ferido, mas aquele homem disse que Saul estava com cãibras, isso é cansaço, ele estava exausto. Se ele teve coragem de pegar a coroa desse rei que ele matou e levar para alguém que era visto como usurpador, será que esse homem poderia ser confiável? Repetindo, Davi pondera, provavelmente houve conselheiros e diante da situação, e ele percebe que esse homem, em primeiro lugar, sendo amalequita, ele era para estar com o seu povo e não estava, ele estava com o povo de Davi. Então, no mínimo ali, ele abandonou o seu povo na guerra do seu povo, para lutar uma guerra que não lhe era interessante. Ele não deveria estar lá. Ele é aquele típico, é a pessoa típica que na hora da luta te abandona. Deixa você, deixa a sua família, deixa você lutando sozinho e vai cuidar dos seus interesses. Ele é um camarada que não tem receio de ferir uma autoridade, né? Mesmo que essa autoridade lhe tenha pedido, ele não tem receio. Enquanto o relato que nós vemos em 1 Samuel mostra um escudeiro que mesmo que percebesse que ele estava, seria uma atitude honrosa para o rei, ele não teve coragem de tocar no ungido do próprio Davi, mesmo sendo ameaçado, perseguido, não teve coragem de tocar naquele que foi ungido pelo Senhor, por aquela autoridade. Esse homem chega e simplesmente mata numa boa assim. Será que ele é confiável? E é claro, Davi era visto por muitos como se fosse alguém que estivesse usurpando o trono. Esse camarada que abandona o seu povo, mata o rei que está cansado, exausto, e traz para o inimigo do rei a coroa, como se fosse dizendo: matei o rei para você reinar. Davi chega à conclusão: não é uma pessoa confiável. Como é que pode confiar numa pessoa assim? E naquele momento Davi mostra não somente para aquele amalequita, mas ele toma a primeira atitude para defender o seu reinado, para mostrar o seu governo. Ele mostra aos que estão com ele o preço da infidelidade e o respeito que se deve ter àqueles que foram ungidos pelo Senhor. Se Davi é ungido de Deus, espera-se que todos saibam respeitá-lo. E essa lição é muito preciosa, porque apesar daquele homem ter trazido aquela notícia que era para talvez fazer todo mundo entender: Davi agora é o rei, Davi não poderia dar valor a uma pessoa que poderia ser um problema para ele. Imagina, né? Se ele honra aquela pessoa que abandonou o seu povo, ele está dando aval a todo o seu exército a abandoná-lo na hora da batalha. Se ele dá honra àquela pessoa, ele está dando direito a qualquer pessoa que lhe ver ferido numa batalha a tirar a sua própria vida. E se ele honra aquele amalequita, ele está dando a qualquer usurpador o direito de ser honrado no seu lugar. Então isso é muito importante. O que sucede a essa cena? Davi, com a morte de Saul, Davi se sentiu mais confortável em retornar para sua terra. Então ele faz uma consulta ao Senhor. Nós temos uma parte muito bonita aqui do versículo 17 até o finalzinho do primeiro capítulo, em que Davi mostra sua composição. Ele
ele faz um cântico, ele faz uma lamentação. A lamentação é uma poesia, é um sentimento, é como se ele estivesse fazendo aquele discurso do luto, né? Em homenagem a Saul, em homenagem a Jonatas, mas passado esse tempo, diz a palavra do Senhor, Davi consultou o Senhor dizendo, devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu, sim, vá. Davi então perguntou, para onde eu vou? Devo ir? E o Senhor respondeu, vá para Hebrom. Então Davi vai para Hebrom junto com sua família, junto com o seu exército, e agora eles já não são mais moradores de Ziclag, eles deixam a Filístia e passam a habitar em Judá. Judá é sua tribo, Judá é sua casa, Judá é sua terra. E quando Davi chega em Judá, os homens, os anciãos, as autoridades de Judá vieram ao encontro dele no versículo 4 e ali ungiram Davi sobre a casa de Judá. Davi é coroado rei em Hebrom, rei em Judá, em uma das tribos de Israel. Esse é o primeiro ato, a primeira coroação que nós vemos após a morte de Saul. Nós vamos perceber que a partir do versículo 8, Abner, filho de Ner, que era o comandante, o capitão da guarda de Saul, aquele mesmo que estava protegendo Saul quando Davi veio e tirou, né, a lança e a água, né, a vasilha que guardava a água de Saul e levou. Quando Davi chama Abner, né, ele fala para Abner, né, você não foi capaz de cuidar do seu senhor, do rei. É esse mesmo Abner que, diante dessa situação, ele levanta Isbosete. Isbosete é um filho de Saul que não foi à guerra, ele estava com 40 anos nessa época. Então, Isbosete é o filho, talvez um dos primeiros filhos a nascer a Saul, quando ele já era rei. Saul reinou 40 anos. Isbosete tem o mesmo tempo de vida que Saul teve de reinado. Abner, ele rejeita a coroação feita pelos homens de Judá a Davi e ele faz por conta própria a coroação de Isbosete como rei em lugar de Saul. É natural que, por ser Isbosete filho de Saul, as tribos de Israel seguissem aquele que é legítimo aos olhos dele, que tem a legitimidade ao trono. Então a palavra de Deus vai dizer que 11 tribos seguiram Isbosete e Judá seguiu Davi. A família de Davi ficou com ele, o povo de Davi ficou com ele, entendendo a direção de Deus. As demais tribos seguiram a lógica da época, a lógica política, seguiram Isbosete por ordem de Abner. É muito interessante você perceber essas duas comparações, porque quando fala no versículo 4 que os homens de Judá, algumas versões dizem os anciãos de Judá, vieram e ungiram Davi, você tem uma ação legítima, porque foi uma ação feita pelas autoridades da região. O certo seria que essas autoridades chamassem os anciãos, os príncipes, os líderes de todas as tribos para definirem qual seria a atitude a ser tomada na substituição de Saul. Abner, ele é o que está no comando do exército, né, da época. Ele é o comandante, capitão da guarda. Ele é a maior autoridade no sentido bélico, no sentido da guerra. E ele toma a decisão por si só, passando por cima de todas as autoridades constituídas pelo povo, para que ele dissesse: o rei será o filho de Saul. É muito interessante isso, porque você tem duas situações. Você tem uma ação das autoridades dando o trono a alguém que não é legitimado pelo povo, e você tem alguém que não é legítimo dando a autoridade àquele que era legitimado pelo povo. A pergunta é: qual dos dois está certo? Bom, de uma forma geral, nós diríamos que todos os dois têm seus problemas.
Davi não era o rei legítimo, porque o herdeiro de Saul tinha o direito. Mas Abner não tinha o direito de de tomar aquela decisão, porque ele não era uma autoridade constituída pelo povo e nem por Deus para exercer aquele papel. A pergunta básica aí quem estava ouvindo e seguindo a voz de Deus? Quem estava seguindo e ouvindo a voz de Deus? Os homens de Judá entenderam claramente a postura de Samuel em ungir Saul. Os homens de Judá entenderam perfeitamente a direção de Deus para Davi. E Davi toma então a sua primeira atitude real. Qual é a primeira atitude de Davi como rei? Os homens de Judá contam a Davi a atitude honrosa dos moradores, dos homens de Jabes de Gileade, que ficaram sabendo que os filisteus levaram o corpo de Saul e de Jonatas e fizeram uma exposição pública, e eles retiraram e sepultaram com honra o rei e a família real. Davi olha para eles e diz: benditos do Senhor sejam vocês, por este ato de bondade para com o seu Senhor, para com Saul, pois vocês o sepultaram. E agora que o Senhor use de misericórdia e fidelidade para com vocês. E eu também os tratarei bem por causa do que vocês fizeram. E agora sejam fortes e valentes, porque Saul, o Senhor de vocês, está morto, e os da casa de Judá me ungiram para ser o seu rei. Davi honra Saul e honra aqueles que souberam honrar Saul. Davi mostra o valor de se respeitar a autoridade real que foi ungida pelo Senhor. E ele faz isso através da honra aos moradores de Jabes Gileade. É muito interessante essa postura, que me faz entender que se Abner tivesse tomado uma atitude diferente, provavelmente Davi o trataria de uma forma diferente também. Tem um desenrolar dessa história, mas esse desenrolar nós vamos acompanhar na semana que vem. Por ora, basta entender que a ascensão de Davi se dá através de uma atitude honrosa para com a família de Saul e a demonstração clara de que ele não teve prazer em receber a coroa. O desejo maior de Davi não era ser rei, o dever maior de Davi era honrar a vontade do Senhor, mas é Deus quem está lhe preparando para reinar. E ele começa esse seu reinado com honra e com justiça. Honra para com aqueles que morreram em batalha, mesmo que o tivessem perseguido. E justiça, não dando a pessoas que estão querendo apenas explorar a situação, a glória em uma situação que deveria ser uma situação de tristeza. Irmãos, estamos apenas começando o estudo, apenas começando, mas já podemos tirar preciosas lições hoje. Primeiro, não tome atitudes precipitadas. Boas ou más notícias precisam ser averiguadas antes de termos a nossa reação. Davi nos ensina isso. Segundo, independente do quanto possamos ter sido feridos ou perseguidos, as autoridades instituídas por Deus, elas precisam ser honradas. E aqueles que trabalham pelo bem dessa autoridade estão trabalhando pelo bem do povo, pelo bem da nação. E essas pessoas precisam ser honradas. Davi nos ensina que isso é princípio essencial se queremos ver um reino segundo a vontade do Senhor, governado pelo Senhor. Nós vamos, nesse instante, ouvir um louvor e daqui a pouquinho eu volto para fazermos a nossa oração final. Semana que vem estaremos de novo para mais um estudo. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar para te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti.
Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar teu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Mais do teu poder. Mais do teu poder. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar com Davi que a morte daqueles que nos perseguem não é motivo de alegria para nós. Mas quando se trata de pessoas que foram ungidas pelo Senhor, mesmo no seu momento de loucura, nos cabe o sentimento de dor, de angústia. E respeito, Senhor. Respeito pelo rei que foi ferido e morto. Respeito pelo seu filho, o herdeiro legítimo, amado, querido, que na sua história soube ser fiel e zeloso até o fim, mas também deixou a batalha morto, ferido. Senhor, não é a alegria que toma o coração de Davi quando a coroa chega às suas mãos. É a tristeza. Talvez uma tristeza por ver um reinado que poderia ter sido tão próspero ser arruinado em cima de uma vingança pessoal sem motivo, despropositada. Deus, nos ensine a ver essa atitude de Davi como uma atitude que precisamos cultivar em nossa vida. Que nós sejamos mais parecidos com ele, que não trazemos para o lado pessoal e não procuramos nos vingar nem daqueles que criaram
situações pessoais e tentam se vingar de algo que nem sequer sabemos. Nos ensine a prantear mais e nos alegrarmos menos com o sofrimento das outras pessoas. Pai, nos ensine a sermos mais cautelosos com as notícias que recebemos. Nos ensina, ó Deus, a sofrermos quando a notícia é má, nos alegrarmos quando a notícia é boa, mas acima de tudo, a termos a ação racional de julgar os fatos e agir segundo a vontade do Senhor, mostrando acima de tudo o teu cuidado e o teu zelo nas nossas decisões. E nos ensina, ó Deus, a sermos pessoas que sabem honrar e respeitar aqueles que zelam pelo que é justo, aqueles que zelam pelo que é certo, aqueles que zelam pelo melhor para a nossa nação. Ó Deus, principalmente nesses tempos tão difíceis, em que somos avassalados, somos duramente castigados pelo vírus, e não nos entendemos politicamente, economicamente, e não nos entendemos nem mesmo eclesiasticamente. Nos ensina, Deus, a entender que o Senhor está acima de tudo isso. E o Senhor nos chama para sermos intercessores e a valorizar todos aqueles que nesse momento lutam para que o Teu nome seja engrandecido no nosso país e em todo o mundo. Pai, não queremos escolher alguém para estar no trono, porque queremos vivenciar a Tua realeza e saber que é o Senhor quem está governando o nosso país. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.